Bem-vindos ao canal A Voz da Ampulheta. Se você gosta de conteúdo histórico, se inscreva, curta, comente e compartilhe. Muito obrigado! Hoje a gente viaja no tempo até o ano de 732 d.C., quando aconteceu a famosa Batalha de Poitiers, um confronto que ficou marcado como um dos mais importantes da história medieval. Imagina a cena: exércitos gigantescos, guerreiros armados até os dentes, e um choque direto entre culturas diferentes. Tudo isso aconteceu em um campo de batalha no que hoje é a França. Era uma época de tensão. O Califado Omíada, que já havia conquistado quase toda a Península Ibérica, estava expandindo seus domínios rumo ao norte da Europa. Do outro lado, os francos, liderados por Carlos Martel, queriam proteger seus territórios e, claro, sua influência. De um lado, o exército franco-burgundio, liderado por Carlos Martel, prefeito do palácio, espécie de primeiro-ministro do Reino Franco. Do outro, as forças muçulmanas, comandadas por Abd al-Rahman al-Ghafiqi, governador da região de Al-Andalus, a parte da Península Ibérica sob domínio islâmico. O que estava em jogo? Mais do que uma simples batalha territorial, Poitiers virou um símbolo. Para muitos cronistas cristãos medievais, foi o momento em que a Europa freou a expansão muçulmana rumo ao norte. Carlos Martel saiu como herói e foi apelidado de Martelo dos Infiéis, mesmo que esse título seja mais propaganda do que realidade. Mas atenção, hoje os historiadores discutem bastante esse ponto. Não há consenso sobre a real intenção dos Omíadas. Alguns dizem que a expedição era mais uma incursão de saque do que uma tentativa de conquista permanente da Europa Ocidental. Ou seja, talvez a batalha tenha sido importante, mas não foi exatamente o salvamento da cristandade, como se pintou depois. O que aprendemos com Poitiers? A vitória dos francos consolidou o poder de Carlos Martel, que abriu caminho para a futura ascensão de seu neto, Carlos Magno. Além disso, ajudou a formar a ideia de uma Europa cristã unificada, o que seria fundamental para a Idade Média Ocidental. Para entender o peso da Batalha de Poitiers, a gente precisa dar um passo atrás no tempo, lá para o século VII, quando o mundo islâmico estava em plena expansão. Após a morte do profeta Maomé em 632 d.C., os sucessores, os califas, lideraram uma impressionante expansão territorial. Em poucas décadas, os exércitos muçulmanos dominaram vastas regiões do Oriente Médio, do norte da África e, no início do século VIII, cruzaram o Estreito de Gibraltar e entraram com força total na Península Ibérica, onde derrotaram os visigodos e fundaram o Emirado de Al-Andalus. Com uma combinação de fé religiosa, organização militar eficiente e uma estrutura administrativa sólida, o Califado Omíada foi ampliando suas fronteiras e espalhando o Islã, junto com avanços em ciência, arte e arquitetura, por vários cantos do mundo conhecido. Do outro lado, a Europa Ocidental cristã observava tudo com crescente preocupação. A velocidade com que os muçulmanos haviam conquistado territórios tão vastos e tão próximos causava medo, especialmente entre os reinos cristãos mais ao norte. É nesse clima de tensão e incerteza que surge a Batalha de Poitiers, em 732 d.C. Liderados por Carlos Martel, os francos enfrentaram o exército muçulmano sob o comando de Abd al-Rahman al-Ghafiqi, governador de Al-Andalus. Foi a primeira grande batalha em solo franco entre as forças islâmicas e um exército cristão unificado. A pergunta que pairava no ar era clara: quem venceria esse confronto de civilizações? Mais do que um simples combate, Poitiers se tornaria um símbolo, embora nem sempre fiel aos fatos, de resistência da cristandade frente ao avanço islâmico. Mas, como veremos mais adiante, a história é sempre mais complexa do que parece à primeira vista. Do lado europeu, o destaque era ninguém menos que Carlos Martel, apelidado de O Martelo. E o apelido não era à toa. O cara era conhecido por sua firmeza, estratégia militar e liderança impiedosa em campo de batalha.
Carlos Martel não era rei, mas maior-domus, algo como primeiro-ministro do Reino Franco, uma figura poderosa que controlava o exército e a política no lugar dos reis merovingios, que nessa época já eram bastante simbólicos. Quando soube do avanço muçulmano vindo do sul, liderado por Abd al-Rahman al-Ghafiqi, governador de Al-Andalus, Martel entendeu que a situação era séria. Os relatos da época, ainda que um pouco exagerados, falavam de um exército muçulmano numeroso, experiente e devastador. Martel não recuou. Ele mobilizou tropas francas e burgúndias, organizando um exército que, embora menor em número, tinha uma vantagem: a disciplina e o conhecimento do terreno. Em vez de atacar de imediato, Martel escolheu uma posição defensiva no centro da atual França, próxima à cidade de Tours. Daí o nome alternativo da batalha, Batalha de Tours. Ele colocou suas tropas em formação fechada, com infantaria densa, o que dificultava ataques de cavalaria, principal força do exército omeada. A moral estava em alta. Os francos não estavam apenas lutando por território, mas também pela defesa de sua fé, cultura e modo de vida. Pelo menos, é assim que os cronistas cristãos retrataram depois. Mas agora, vem a pergunta importante: Carlos Martel foi mesmo o herói que salvou a Europa? Essa é uma narrativa construída muito depois da batalha, principalmente por autores cristãos e europeus que queriam reforçar a ideia de um choque de civilizações. Mas na realidade, os objetivos dos omíadas nessa campanha talvez não fossem de conquista permanente, como discutimos antes, e a vitória franca foi mais um entre vários episódios militares da época. Ainda assim, a vitória em Poitiers fortaleceu politicamente Carlos Martel, pavimentando o caminho para que sua dinastia carolíngia crescesse, o que levaria, décadas depois, ao império de seu neto, Carlos Magno. Em outubro de 732, perto da cidade de Poitiers, na atual França, aconteceu um dos confrontos mais decisivos da história medieval, a Batalha de Poitiers. O exército franco, comandado por Carlos Martel, enfrentou o exército muçulmano do governador omeada Abd al-Rahman. Esse embate não foi apenas uma disputa militar, mas um marco que definiria os rumos da Europa Ocidental e do mundo muçulmano. O exército muçulmano, parte do califado omeada, vinha em uma expansão rápida pela Península Ibérica e estava se aproximando das terras francas com grande confiança. Abd al-Rahman era um comandante experiente, que já havia obtido vitórias em diversas batalhas. Ele confiava na mobilidade e na habilidade dos cavaleiros muçulmanos para dominar os inimigos com táticas rápidas e contundentes. Do outro lado, Carlos Martel, líder dos francos, sabia que a ameaça era séria. Martel, cujo apelido, o Martelo, reflete sua habilidade militar, formou um exército sólido, que incluía tanto cavaleiros quanto infantaria pesada. Seu objetivo não era vencer pela velocidade, mas sim pela disciplina e resistência. Ele sabia que, para deter os muçulmanos, precisaria criar uma linha defensiva robusta. No dia da batalha, o cenário era de extrema tensão, com ambos os exércitos se preparando para o combate. Abd al-Rahman iniciou a ofensiva com seus cavaleiros leves, confiando na rapidez de sua cavalaria para desorganizar as forças francas. A tática dos muçulmanos era conhecida: ataques rápidos e recuos, criando confusão e forçando o inimigo a se dispersar. Porém, Martel tinha uma tática decisiva. Ele ordenou que seus soldados formassem uma linha de escudos, criando uma defesa impenetrável contra as investidas da cavalaria. A infantaria franca se manteve compacta, resistindo ferozmente aos ataques. Embora os cavaleiros muçulmanos fossem muito rápidos e habilidosos, eles não conseguiram romper a linha de defesa dos francos, que, com grande disciplina e resistência, conseguiram se manter firmes. A batalha foi longa e brutal. Abd al-Rahman lutou pessoalmente na linha de frente, mas foi morto em combate. Sem a liderança do comandante, o exército muçulmano se desorganizou. A moral das tropas caiu drasticamente.
e após horas de luta intensa, os muçulmanos começaram a se retirar. O exército franco saiu vitorioso e a expansão muçulmana na Europa Ocidental foi interrompida. A vitória de Martel em Poitiers foi decisiva para a defesa da Europa cristã. Ela não só impediu a expansão islâmica para o norte da Europa, mas também consolidou a posição política e militar dos francos. Martel se tornou uma figura de grande prestígio e fortaleceu o poder da dinastia carolíngia, que mais tarde seria responsável pela criação do Império Carolíngio, sob seu neto, Carlos Magno. É importante destacar, no entanto, que, embora a batalha tenha sido retratada como uma defesa da cristandade, não se sabe ao certo se Martel e seus guerreiros estavam motivados exclusivamente pela religião. A defesa territorial e o poder político também foram fatores importantes nessa luta. A vitória de Carlos Martel na Batalha de Poitiers, em 732, teve um impacto profundo na história da Europa. A derrota do exército muçulmano, comandado por Abd al-Rahman, é muitas vezes vista como o fim da expansão islâmica pela Europa Ocidental e o marco que garantiu que a região permanecesse em grande parte cristã. Esse feito conferiu a Martel o título de Salvador da Cristandade, e sua vitória foi amplamente celebrada por historiadores e cronistas ao longo dos séculos. No entanto, ao analisarmos a batalha mais de perto, é importante distinguir entre o mito e a realidade. A Batalha de Poitiers se tornou um símbolo de resistência cristã contra o avanço islâmico. Ao longo da história, muitos retrataram a vitória de Martel como um divisor de águas, um momento decisivo em que a cristandade foi salva do Império Muçulmano. Mas será que a batalha realmente teve esse efeito salvador? A questão é mais complexa do que parece à primeira vista. Embora Poitiers tenha sido uma vitória significativa para os francos, alguns historiadores argumentam que a expansão islâmica já estava enfraquecida nesse momento. O califado omíada, que havia conquistado vastos territórios, já enfrentava dificuldades internas, como revoltas e problemas de liderança. Dessa forma, a derrota em Poitiers pode ter atrasado a expansão islâmica, mas não a impediu de forma permanente. Além disso, após Poitiers, o califado islâmico continuou a se expandir para o leste, e mais tarde, o Império Otomano acabaria por ressurgir e se expandir para a Europa. Ou seja, a batalha não foi exatamente o fim da presença islâmica na Europa, mas sim um ponto de inflexão. Independentemente de como vemos o impacto da batalha sobre o futuro da cristandade, uma coisa é certa: a vitória de Martel teve um efeito profundo na consolidação do poder dos francos na região. Após Poitiers, Martel e seus sucessores conseguiram expandir e solidificar sua autoridade, criando as bases para o Império Carolíngio. A vitória também teve implicações políticas internas, pois fortaleceu o papel de Martel como líder militar e político, preparando o terreno para o reinado de seu filho, Pepino, o Breve, e mais tarde para a ascensão de Carlos Magno, que fundaria o Sacro Império Romano Germânico. A Batalha de Poitiers foi, sem dúvida, um marco na história da Europa medieval. Porém, ao analisarmos as consequências, é importante distinguir entre a legenda e a realidade. A batalha não salvou a cristandade da ameaça muçulmana de maneira definitiva, mas foi um passo importante na consolidação do poder dos francos e no estabelecimento das condições para o surgimento do Império Carolíngio. A visão de Martel como um salvador pode ser um pouco exagerada, mas seu papel na defesa e fortalecimento do reino franco é indiscutível. A Batalha de Poitiers, em 732, não foi importante apenas pela vitória militar contra os muçulmanos. Seu impacto foi profundo também na transformação social e política da Europa Ocidental. Para enfrentar os exércitos islâmicos, Carlos Martel precisou mobilizar um exército forte e bem organizado. No entanto, naquela época, os reis francos não contavam com um exército permanente. Os guerreiros vinham principalmente da aristocracia local, que era recompensada por sua lealdade. Sem recursos para pagar salários em moeda, algo raro e escasso na época,
Martel recompensou seus guerreiros com terras, muitas delas confiscadas de instituições da Igreja. Ao distribuir essas terras, ele consolidou alianças e garantiu a fidelidade dos chefes militares. Foi um passo decisivo para a formação do sistema feudal. O feudalismo foi o modelo dominante de organização social, econômica e política na Europa medieval. Era baseado em 3 pilares principais: a posse da terra, considerada a principal fonte de riqueza e poder; a hierarquia de lealdade, onde o rei distribuía terras a nobres, os senhores feudais, que por sua vez tinham vassalos sob sua proteção; a relação entre senhores e camponeses. Os camponeses, servos, trabalhavam as terras em troca de proteção, moradia e parte da colheita. Era um sistema descentralizado, onde o poder real era limitado e o controle local era exercido por senhores feudais. A urgência militar da época, evidenciada em Poitiers, acelerou a descentralização do poder real. Carlos Martel, ao buscar apoio militar, acabou estimulando um sistema onde a terra se tornava pagamento, fidelidade garantia poder, e a autoridade do rei era diluída entre os nobres regionais. Embora o feudalismo tenha raízes mais profundas, remontando à crise do Império Romano, as decisões de Martel ajudaram a consolidar esse modelo no mundo franco. Portanto, a Batalha de Poitiers não causou o surgimento do feudalismo, mas contribuiu fortemente para sua consolidação, ao reforçar práticas que se tornariam a norma na Europa por séculos. Foi o início de uma nova era, onde a guerra, a terra e a lealdade definiriam a estrutura da sociedade medieval. A Batalha de Poitiers não foi apenas um evento militar marcante, ela ajudou a pavimentar o caminho para um dos maiores líderes da história europeia, Carlos Magno, neto de Carlos Martel. Mas como chegamos de Martel até Carlos Magno? Após a morte de Martel, seu filho, Pepino, o Breve, assumiu o controle do reino franco. Ele consolidou o poder da família carolíngia e, com o apoio do Papa, depois o último rei merovíngio, tornando-se oficialmente rei dos francos em 751. Essa aliança entre o trono e a igreja foi crucial para a legitimidade dos carolíngios. Pepino governou com firmeza e, ao morrer, deixou o trono para seu filho, Carlos Magno, Charlemagne. Carlos Magno foi um governante ambicioso. Entre os séculos 8 e 9, ele ampliou significativamente os domínios francos, conquistando regiões que hoje fazem parte da França, Alemanha, Itália, Holanda e Áustria. Com isso, reuniu grande parte da Europa Ocidental sob um único governo, algo que não acontecia desde o Império Romano. Mas Carlos não foi só um conquistador. Ele também promoveu uma renovação cultural e intelectual que ficou conhecida como Renascimento Carolíngio. Investiu na fundação de escolas, na cópia e preservação de manuscritos antigos e no fortalecimento do latim como língua culta. O momento simbólico de sua ascensão aconteceu no ano 800 a.C., quando foi coroado imperador do Ocidente pelo Papa Leão III, em Roma. Esse gesto marcou a tentativa de reviver o Império Romano, agora cristianizado e sob liderança germânica. Nascia o que mais tarde seria chamado de Sacro Império Romano Germânico. Apesar de o Império Carolíngio ter durado apenas até o século IX, seu impacto foi duradouro. Fortaleceu a ideia de uma Europa cristã unificada, lançou as bases para o modelo feudal que se consolidaria nos séculos seguintes e influenciou profundamente o ideal de império medieval. A morte de Carlos Magno, em 814 d.C., marcou o início do declínio do Império Carolíngio. Sua morte, sem um sucessor tão forte quanto ele, gerou uma série de disputas internas e abriu portas para invasões externas, especialmente pelos vikings, que saquearam várias partes da Europa Ocidental. Esse processo de fragmentação resultou na divisão do império em vários reinos, estabelecendo um cenário de instabilidade política e social. Durante esse período de incertezas, o feudalismo se consolidou como o sistema dominante na Europa.
A sociedade medieval foi organizada de forma hierárquica, onde a terra era a principal fonte de poder e riqueza, e a lealdade entre senhores e vassalos era a base do sistema. Os camponeses, por sua vez, trabalhavam nas terras em troca de proteção e sustento, formando a base da economia feudal. Mas a história nunca é linear. Enquanto a Europa ocidental se fragmentava, novos fenômenos começaram a surgir. No campo econômico, as cidades começaram a se expandir, e o comércio ganhou mais força, impulsionado, em parte, pelas cruzadas. Estas expedições militares, organizadas pela Igreja Católica, tinham como objetivo reconquistar terras sagradas no Oriente, mas também abriram canais de contato entre a Europa e o mundo muçulmano, facilitando o intercâmbio de mercadorias e ideias. Esse renascimento das trocas comerciais também favoreceu o surgimento de uma nova classe social, a burguesia. Comerciantes, artesãos e banqueiros começaram a ganhar importância e poder, criando uma estrutura social mais complexa e dinâmica do que a do feudalismo. Ao mesmo tempo, a Idade Média estava se aproximando do seu fim. A partir do século XIV, o renascimento cultural surgiu como uma grande ruptura com o pensamento medieval. Esse movimento intelectual e artístico trouxe de volta a valorização da cultura clássica greco-romana, promoveu o humanismo e impulsionou o desenvolvimento das ciências. A redescoberta do pensamento racional e científico desafiou muitas das crenças e dogmas que haviam prevalecido durante a Idade Média. O Renascimento não foi apenas uma transformação cultural, mas também deu origem a mudanças profundas que prepararam o terreno para eventos cruciais como a Reforma Protestante e a Revolução Científica, que, por sua vez, moldaram a transição para a Era Moderna. Portanto, a Idade Média, com suas longas décadas de guerras, pestes e instabilidade, também foi um período de inovações, avanços culturais e transformações sociais. Eventos como a Batalha de Poitiers, o fortalecimento do feudalismo, o Império Carolíngio, as Cruzadas e o Renascimento estão interligados e foram fundamentais para o desenvolvimento da história europeia, abrindo caminho para o mundo moderno. Chegamos ao fim dessa jornada épica pela história. Exploramos como a Batalha de Poitiers, um confronto decisivo entre os francos liderados por Carlos Martel e os exércitos islâmicos do Emirado de Córdoba, marcou profundamente o destino da Europa Ocidental. Mas será que podemos mesmo dizer que Poitiers salvou a cristandade? A história não é um jogo de "e se?". Não podemos afirmar com certeza o que teria acontecido se Martel tivesse sido derrotado. Talvez os avanços islâmicos continuassem pela Europa, talvez não. O que sabemos com clareza é que a vitória dos francos fortaleceu o poder da dinastia carolíngia, consolidou o papel da Igreja Católica na política europeia e contribuiu para a formação do sistema feudal que dominaria a Idade Média. Poitiers foi um ponto de virada, mas não um ponto final. O Império Carolíngio, a posterior fragmentação feudal, as Cruzadas, o Renascimento, todos esses acontecimentos compõem uma trama complexa de continuidades e rupturas. A história da Europa e do mundo é feita de ciclos, disputas de poder, contatos culturais e transformações profundas. E qual a lição que podemos tirar disso tudo? A história mostra que o mundo está sempre mudando e que nenhum império, nenhuma crença ou sistema político é eterno. Tudo é transitório. Cabe a nós, que estudamos o passado, entender esses movimentos para não repetir os mesmos erros. E, quem sabe, construir um futuro mais justo, mais consciente e mais humano. Se você ficou até o fim, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar suas dúvidas. Nos vemos na próxima viagem histórica. Valeu!